Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Alguma diferença no time, vai perceber alguma diferença no time do Vasco da Gama já nesse domingo, não tenho nenhuma dúvida. E muita gente esperava que o Vanderlei chegasse hoje, dando dura nos caras, brigando com os jogadores, pelo contrário. Chegou lá, chamou o elenco para conversar, passou confiança, disse para os caras que tem como se fosse começar do zero, são 34 rodadas e não 38 para ele no Campeonato Brasileiro. Então, ele já está dando uma conotação, já mostrando para os jogadores alguma coisa diferente, criando alguma perspectiva diferente e já mostrando para o jogador como é que tem que ser. Mostrando o posicionamento defensivo, o posicionamento ofensivo. Ele ficou boa parte desse treinamento olhando, assistindo, e o Maurício Copertino, que passou ali com a bola embaixo do braço, que o assistente técnico dele passou orientação, e está posicionando jogadores de defesa no que diz respeito a cruzamento na área, jogadores de ataque também se posicionando, nesse caso aí que ele está apresentando para os jogadores, e vai mostrando a sua característica como treinador, do jeito que ele gosta, do jeito que ele imagina botar o time em campo. Espero que os jogadores possam aproveitar. Eu vou dar aqui um testemunho para vocês. Eu fui repórter algum tempo da minha vida, mais de 35 anos como repórter. Posso dizer para você, o Vanderlei foi um dos melhores treinadores que eu vi trabalhar, se não o melhor, taticamente posicionar o time dele. O que mais rapidamente enxerga o jogo no banco de reservas para mudar a característica de jogo. E eu não acho que ele tenha perdido tudo isso por ficar aí 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses fora do futebol. As características dele como treinador são excelentes. E eu não acho também, muita gente diz que o elenco do Vasco é uma porcaria, um elenco para cair. Para mim não é, o elenco do Vasco não é uma porcaria, não é um elenco para cair. E o Vasco vai contratar pelo menos 3 jogadores na paralisação aí para a Copa do Mundo, vai tentar reforçar o seu time. E quem achava que o treino do Vasco ia ser aquele treino de tático, de posicionamento, ele fez treino com campo reduzido, fez os caras que falam de modernização, hoje ficaram com o queixo caído vendo o treino do Vasco. Não, eu acho que assim, o importante é a figura dele ali, no campo. A figura dele fora do campo, ela foi muito mais contrária à carreira do Vanderlei do que favorável. Quando ele trabalha ali, nesse setor, no gramado, dia a dia, segunda com chuva, com frio, com sol, com neve, seja lá o que for, de segunda a segunda, esse cara mudou muito a equipe. Esse cara mudou muito o resultado, ele deu muito trabalho e, obviamente, foi o cara que chegou a trabalhar no Real Madrid. Até 2005, era uma unanimidade o nome do Vanderlei Luxemburgo em relação a treinador de futebol no Brasil. Dali se passam quase 15 anos, é muita coisa. Mas nesses últimos anos, o Vanderlei, depois do Real Madrid, passou a achar que poderia executar bem outras funções além de técnico de futebol, e ter dividido o foco dele não fez bem. Quando ele era o cara campo exclusivamente técnico de futebol, que é o que aparece aí na imagem, o cara que conserta desde do milímetro do gramado até a noção mais tática, uma mudança de um lateral, um cara de posição, etc e tal, uma revolução na equipe, esse cara, ele é diferente. Então, o que eu espero do Vanderlei agora é que ele trabalhe ininterruptamente, de segunda a segunda, dentro da onde ele sabe resolver, no campo. Eu acho legal, o Copertino é o que está no meio, dando treino? Isso. É o Copertino, porque, por exemplo, eu falei do Paulo Turra, do Filipão. Esses técnicos mais da velha guarda, agora a gente está tendo a oportunidade de ver o trabalho do Luxemburgo de novo. Eu acho importante que eles tenham, para essa modernização, para essa atualização, um corpo técnico muito bom. A gente não vê quem é o analista de desempenho, o preparador físico. Eu não sei se é o Antônio Melo. É o Melo ali. É o Melo de novo com ele? Tá mostrando, o treino físico hoje. Então, porque tudo... Mas isso ninguém mais faz. Tudo tem evolução, não é só a parte tática. É psicologia esportiva, medicina, fisiologia. O Luxemburgo gosta de trabalhar com uma equipe... a gente tá vendo um treino mais de descontração. Não é descontração, não. Isso é descontração. Antes do treino, do aquecimento, eles fazem brincadeira. É uma atividade física, quer dizer, você movimenta os músculos, mas também tem o aspecto de ser uma descontração. O grupo tá meio sem confiança, pra baixo. E lá atrás tá o presidente, o Campelo, com o Vanderlei. Lá atrás, mas não participando da atividade física, né? Se botar lá atrás, eu falei, tava procurando ele na filinha ali, não tava. Bom,
eu acho que o Vanderlei com o Maurício Cupertino, eu quero conhecer mais o trabalho do Luxemburgo, acho que eu já conheço bastante trabalho, lógico que eu vou acompanhar. Mas do Cupertino, o Paulo Turra me parece um cara que está sendo preparado e talhado e mostrando competência no Palmeiras, o próprio Filipão já falou, para daqui a pouco ser o técnico, mas quem sabe, do próprio Palmeiras. Tem o Maurício Cupertino, tem dois outros. Eu não sei qual que vai ser. O Pracidelli e o Cebola. Então, quem monta os treinos do Palmeiras é o Cebola, que era assistente do Dunga, na seleção brasileira, inclusive. O Paulo Turra é o imediato do Luiz Felipe Scolari. Muitas vezes o Paulo Turra dá o treino e o Luiz Felipe fica do lado acompanhando. Muitas vezes os três dão o treino e é a mesma coisa que a gente está vendo aí. O preparador, o segundo treinador, né, o assistente técnico, como se diz no Brasil, dá o treino e o treinador fica observando. Porque de fora ele pode às vezes enxergar alguma coisa. Entra e interfere, como ele entrou e interferiu. Posicionamento de zaga na hora da bola cruzada na área. Posicionamento ofensivo, defensivo. Bola cruzada da lateral, bola cruzada da linha de fundo. Todos esses movimentos que acontecem no futebol, todos os treinadores trabalham. Todos os treinadores trabalham. Agora, depende muito da audácia de cada um, do objetivo de cada um. Só com relação ainda ao que você falou do Luxemburgo, eu concordo. Eu acho que em termos de conhecimento a gente não pode contestar o Luxemburgo. É um técnico extremamente vitorioso, o currículo dele fala por si só. Mas o Lucas Pascoal, convenhamos, o último bom trabalho dele foi em 2012 no Grêmio. Depois ele passou por Fluminense, passou por Flamengo, passou por Cruzeiro, foi para a China, voltou, assumiu o esporte. Ele não conseguiu engatar mais nenhum grande trabalho. Então esse negócio aí, quando a gente fala que o Luxemburgo ele precisa se modernizar, como qualquer profissional em qualquer área, qualquer segmento. Eu acho que o médico que era excelente há 40 anos, ele não pode achar que há 40 anos a medicina parou e hoje continua igual. Existem novas doenças, existem novos medicamentos, existem novos métodos para combate das doenças, Esse enfim. negócio de medicamento você conhece bem. Conheço bem. Então, com relação aí ao Luxemburgo, Pascoal, não dá para ele falar, isso que acontece hoje eu inventei lá atrás, começou comigo. Não começou, cara. O futebol é dinâmico, o futebol é mutante, ele vai se transformando diariamente. E o treinador que achar que tá tudo bem, que ele já conhece tudo de bola, ele fica estagnado no tempo e ele começa a fazer para os trabalhos que não dão certo. Uma coisa eu discordo de você. Com relação aqui. Muita coisa que tem hoje em dia foi o Vanderlei, sim, que começou. Não tô falando que ele aqui, mas não tudo, Benja. Não tudo. Sim, não tô falando que o Vanderlei inventou o futebol. Mas, por exemplo... O Vanderlei não inventou inventou mesmo. Quando o Vanderlei começou com essa história de projeto, todo mundo tirava sarro do Vanderlei. Concordo. Aí passaram os anos, e quando ele começou com aquele papo, não, precisa ter a filosofia, a minha filosofia. Aí todo mundo zoava o projeto, fechou e tal. Passa os anos, você vai entrevistar os caras, não precisamos ver o projeto, não precisa ver a filosofia de jogo. Hoje, os CTs aí, você não precisa mais trazer nutricionista, psicólogo e blá, 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 porque o Vanderlei, na época, fazia tudo isso. Então, teve muita coisa que eu acho que foi o Vanderlei que, se não foi ele que... Uma equipe multidisciplinar. Por isso que quando você perguntava pra ele hoje, Vanderlei, mas se você for pra um clube hoje, você vai levar tudo aquele staff? Eu falei, não preciso. Os clubes já têm. Hoje eu não preciso mais, antigamente precisava. Agora, em relação a outra parte, concordo com você. Então, não dá para viver disso. Exato, porque o último bom trabalho dele, Benja, foi em 2012. E é uma pena, porque é um cara que conhece muito de futebol. É um cara que hoje, talvez aí, se voltar a ter aquele brio, sabe? Aquele cara que fala, vou babar sangue porque eu quero voltar a ser aquele velho Luxemburgo. É um cara que tem potencial pra isso. Mas isso aí, o Grêmio dele caiu na semifinal Palmeiras, né? Na Copa do Brasil. Sim, ele foi até demitido depois. Mas, inclusive foi contra o conseguiu chegar longe, né? Foi terceiro do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Chegou lá em cima, não lembro exatamente qual foi a posição do terceiro. Esse tesão que o Mano falou, eu acho que o Vanderlei tem. O problema é que o que eu não acho que o Vanderlei vai ter é o elenco que ele costumava ter das outras vezes. Eu acho que tem outras vantagens que fizeram com que o Vanderlei fosse, durante muito tempo, o melhor técnico do Brasil, ou pelo menos o mais vitorioso, e que agora ele não tem tanto. Por exemplo, muita gente fala pro lado bom e pro lado ruim da forte ligação que o Vanderlei sempre teve com empresários de futebol. Então, isso ajudava ele a reforçar o elenco em algumas peças, em conseguir algumas vantagens no mercado. E aí muita gente criticava, poxa, Vanderlei, mas essa não é a tua missão tem que ser técnico, você não tem que... Ele, não, mas na Europa tem manager, o técnico participa. Hoje, quase todos os técnicos de ponta participam diretamente do mercado. Claro. Ligam, seduzem jogadores, não estou falando que tem relações espúrias, ruins,
levam vantagem com empresários. Mas os diretores de futebol, por que um dá mais certo que o outro? Básica ligação com o empresário. O Gabriel Jesus foi por que ele foi mal? Então, o elenco do Grêmio. Então, por exemplo, o Luxemburgo naquela época, ele era quase, se não foi pioneiro, mas foi um dos que mais teve sucesso com isso. De controlar o mercado. O mercado do futebol também estava na mão dele. Ele tinha ligação forte com os principais dirigentes do futebol brasileiro, com os principais empresários, e os outros não. Então ele tinha uma vantagem, além de procurar sempre investimento em estrutura, em uma equipe grande. Hoje, todo mundo tem isso. Então, é mais ou menos o que o pessoal fala. O Pelé, ele era um atleta absurdo, era um cara super preparado fisicamente, numa época em que ele jogava contra muitos jogadores que não tinham essa capacidade. O Garrincha é o anti-exemplo de atleta. Mas o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que hoje a concorrência para o Luxemburgo é maior. Mas o que você quer dizer o Mano Menezes... Não, tem muita gente que fala assim, o Pelé, uma das razões... O Vanderlei Luxemburgo é o Pelé dos treinadores? Não, ou você está diminuindo o Pelé? Vocês estão me colocando contra a parede, eu estou impressionado. Essa história do Pelé, eu também não entendi. Se você vier começar com essa conversinha de que o Pelé não jogaria nessa época, aí o negócio vai fechar o tema. Uma das razões pelas quais o Pelé foi soberano, dominou a era dele, era que o Pelé era fisicamente um touro, um tanque. Ele treinava de manhã na praia, de tarde na praia, e depois treinava com o seu... Exatamente. Ele era o profissional à frente do seu tempo. O senhor vai criticar o quê? Não, é isso aí. Eu tô falando isso. Então, mas além de tudo, o talento. Então, você pega, por exemplo, o Puskás, que foi um jogador genial, o Puskás era gordinho. Então você pega assim, um Puskás dos anos 50 genial e o Pelé vindo voando, o cara que era um exemplo de atleta. Hoje você pega, é mais ou menos o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo hoje é um cara obcecado com o corpo. O Pelé era assim. É que essa frase... a genética dele, a preparação dele. Você não entendeu a frase completa. Eu ainda não entendi que você falou assim, olha, o Pelé no seu tempo... O Pelé, você vê o Pelé jogando, às vezes, contra contemporâneos dele... Pô, os outros caras parecem amadores e o Pelé voando, um tremendo profissional. É mérito do Pelé, isso ajudou o Pelé. Eu quero dizer que o Luxemburgo, nos anos 90, quando criou-se muito essa supervalorização dos técnicos, teve até programa Super Técnicos, o Luxemburgo veio com toda essa expertise, né? Esse know-how. Tenho que ter uma equipe grande, psicólogo, nutricionista, auxiliar, não sei o quê, o staff todo. Tinha time, o São Paulo não queria contratar o Luxemburgo, vou contratar o Luxemburgo, ele vai trazer aquela penca toda, aquela turma toda. Pô, você não... O Carlos Bianchi fazia isso. O Carlos Bianchi, tinha time brasileiro que queria ele pediu que era 1 milhão. Pô, mas como vão pagar 1 milhão pra você? Não, eu tô levando meu auxiliar, meu preparador, não sei o quê. Ele pegava 1 milhão e distribuía pra comissão técnica dele. O Luxemburgo foi um dos pioneiros a fazer isso no Brasil. Você contratava outros técnicos, era só um pacotinho ali, pegava só o cara e pronto. Hoje em dia, quase todo mundo já tem essa estrutura. Você pega lá o Mano Menezes, que a pessoa gosta aqui. Ele tem lá o Sidney Lobo dele. Leva o Dudu. O Tite, agora o Gaspar, do Gaspar já tá saindo, ele já tá vislumbrando mais gente, talvez o Adilson do Corinthians e tal. O Duílio e tal. Não é. Me Posso falar pra você? Então, por exemplo, hoje, essas vantagens que o Luxemburgo tinha em relação a muitos técnicos do passado, na época dele, do auge dele, hoje ele não tem quase todos os técnicos. O que era um diferencial. Então o Luxemburgo vai chegar agora, todo mundo vai olhar pro mercado, quero jogar no Luxemburgo, quero jogar não é assim. O cara, o Alexandre Matos, ele pega jogador pra lá. Tá bom. O Mano pega jogador pra lá. O Renato Gaúcho seduziu o Diego Tardelli. Você tá desembocando onde? Você vai dizer que o Luxemburgo dentro do campo não é bom. Eu quero dizer que boa parte das vantagens que o Luxemburgo tinha no auge dele, hoje ele não tem. O que era diferencial? O Tardelli foi a grana também. O Levir falou. Foi o Levir, mas o Renato liga, o Renato pede. O Rodrigo quer dizer o seguinte, o que era diferencial do Luxemburgo deixou de ser. Eu discordo. O melhor do Vanderlei Luxemburgo ainda, pra mim, é dentro do campo. Ele mancha o campo. Sensacional mas ele não vai conseguir jogador bom, talvez como ele conseguia antes. Nem pelo dinheiro, nem por isso. O Felipe acabou de dizer que se ele dentro do campo, só dentro do campo, ele é excepcional. E eu atesto isso. Ele não foi excepcional nos últimos anos. Não, eu estou dizendo o seguinte, aí você vai novamente recair sobre o que você de foco dele, que a gente está criticando. Tem várias questões para analisar. Eu estou analisando. Ele diluiu o foco. Agora o foco dele é botar o time do Vasco para jogar. Se ele for trabalhar lá, se ele botar aqui a manga aqui para trás e resolver botar o time para jogar, ele não é mágico. E outra coisa, ele é muito bom treinador. O Mano é muito bom treinador. Muito bom. A pergunta é, calma. Pipo ficou nervoso. Você tossiu de novo.
Precisa parar esse negócio de fumar, tu tá fumando demais. A pergunta é, com esse elenco que o Vasco tem, dá pro Vanderlei mostrar todo o seu potencial? É isso que eu queria chegar. O último grande trabalho que o Mano citou do Vanderlei foi o Grêmio 2012. Aquele Grêmio 2012 tem um time no papel equivalente a esse Vasco. Fala do Grêmio de 1903 também? Não. Se foi o último grande trabalho. 7 anos, ele tá dizendo, tá fazendo aqui. Vai lá, dá o time de 2012, vamos ver. Você tinha o Groi no gol, né? O que tava começando ainda, não era o Marcelo Groi agora. Não tinha nada, vamos lá. Não. Não tinha nada no gol, tinha o Marcelo O Groi em 2012 era muito diferente do Groi em 2017. Ainda era um cara em evolução. O lateral era o Pará. Esse. Anderson Pico, lateral esquerdo. Sumiu. O Naldo, zagueiro, é o que é reserva hoje no Espanhol. O outro zagueiro é o Werley. Tá aí no Vasco, né? O Werley jogou com ele no Grêmio em 2012? Sim, jogou. O Werley foi revelado pelo Atlético Mineiro, para quem não sabe. Lateral direito. O volante era o Souza, que depois foi despontar no São Paulo. Muito bom jogador, tá na Turquia. O outro já era o Elano em baixa, quando já tinha saído do Santos. O Zé Roberto voltou, aí era o cara que foi o ponto fora da curva. E o Marco Antônio, ex-portuguesa. Era um bom jogador. O ataque era o Kleber Gladiador, já naquela fase dele pós-Palmeiras. E o André Lima. O que era do Atlético Paranaense? Isso, o André Lima. Ou seja, é um elenco que você põe no papel, não é muito diferente desse Vasco, não. Não é muito diferente. Bom, e aí você está querendo dizer o quê? Que se o Vanderlei conseguiu fazer esse elenco do Grêmio na época ser um terceiro colocado de brasileiro, ele pode fazer esse elenco no Vasco, se não ser um terceiro, mas ser um time melhor do que tem jogado bola. Só isso. Um time para brigar por uma Copa Sul-Americana, por sonhar com uma Libertadores. Eu tô aqui advogado do não diabo. É impossível. Eu tô aqui advogado do diabo. Eu e o Flavinho. Gente, o Vasco está em último com 1 ponto. Ok, mas vai começar um trabalho agora. Mas o Vasco pega 2 adversários diretos agora. Ele pega o Avaí e o Fortaleza. Mas é isso que eu tô falando. Ô, Benja, escalhe o Vasco hoje e pega esse Grêmio que eu dei. Se ele conseguiu fazer um time e ter um bom desempenho, ele pode fazer esse time também ter um bom... O Vasco por peça, sim. O Vasco hoje tem um dilema, é o gol. Quem vai agarrar? O Fernando Miguel, quando voltar, é tão bom goleiro até voltar. Como era o Groi... O Groi 2017, é muito bom. Não dá pra comparar o Groi 2017 com o Fernando Miguel. Isso não dá. Porque o Groi em 2017 são 5 anos à frente. Agora, o Marcelo Groi em 2012, começando no Grêmio, esse Marcelo Groi em 2012 pode ser o Fernando Miguel de agora. O Fernando Miguel é muito bom goleiro. Bom goleiro. Muito bom. O problema é que hoje a realidade é o Sidão, né? O Sidão ele fez a torcida esquecer o Danilo Barcelos. O Cáceres lateral ou Pará? O Werley tá aí na zaga. O outro zagueiro era o Naldo, que o Leandro Castão, com todo respeito, é mais zagueiro que ele. Lateral esquerdo é o Anderson Pico ou o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos a gente já viu jogar bem, né? Anderson Pico era... Então você pegou o volante lá, o Lucas Mineiro, jogando no Vasco, é muito bom jogador. Era o começo do Souza no Grêmio. Eu gosto mais do André. Muito bom jogador. O Souza depois virou um grande cara. Situação é uma situação. O Vasco tem uma... Não é situação. Você tem que falar peça por peça. Não. Eu tô te falando peça por peça. O problema do Vasco talvez não é nem... E esse Grêmio tava com inúmeros problemas financeiros também. O problema do Vasco é fora. Essa briga política que não acaba. É problema de dinheiro, sabe? Mas esse Grêmio tava com uma política